Meu irmão, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Nesse momento, primeiro é uma alegria poder estar aqui mais uma vez falando com você. E eu quero te fazer um convite. Primeiro quero dizer também que fico muito feliz que você esteja nos acompanhando, seja da nossa igreja, seja de outro estado, não seja nosso membro. Nós estamos aqui essa noite para mais uma vez louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu te convido a deixar as suas preocupações de lado, as suas vaidades de lado e a prestar um culto de gratidão e de louvor ao Senhor. Nesse momento nós vamos orar para que o Senhor receba o nosso culto. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de hoje estar aqui para mais uma vez prestar culto ao Senhor. Dizer que o Senhor é grande, colocar diante de Ti os nossos pecados e os nossos arrependimentos. O meu pedido é que o Senhor receba, por favor, Senhor, os nossos louvores, cada palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração seja lugar e terra fértil para ouvir e receber a Sua palavra, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso
dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Salmos, capítulo 150, versículos de 1 a 6, diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, neste momento, que você possa se unir a nós para juntos louvarmos ao nosso Deus. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Queridos irmãos e amigos, paz do Senhor a todos. Essa é uma transmissão da nossa igreja, primeira igreja cristã presbiteriana missionária de Ribeirão Pires.
e tendo louvado ao Senhor, engrandecido ao nosso Deus, tributando a Ele a honra que lhe é devida, nós passamos agora para o momento da palavra de Deus. Para isso, eu quero convidá-los a meditar junto comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 12 ao verso de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 18, que diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Graças a Deus por sua palavra. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração, a nossa mente, através do Santo Espírito, para que possamos entender a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti por essa rica oportunidade, Senhor, de estar diante do Teu povo, Senhor, para compartilhar a Tua palavra que é viva e é eficaz, mais penetrante que espada de 2 fios. E ela pode ir, Senhor, à divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções de cada coração. Peço também a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor, a Igreja CPM, a vida de cada irmão, de cada família. Visita cada um no seu lar, Senhor, ministrando a Tua graça e a Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser edificados e enriquecidos por Tua palavra. É o que nós pedimos a Ti, agradecidos, e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar para os irmãos sobre a alegria do apóstolo Paulo pelo progresso do Evangelho. Como o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando em uma situação adversa, ele podia se alegrar, porque ele via a soberania de Deus e a mão da providência divina, agindo através dos seus sofrimentos para levar adiante a mensagem do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Essa carta, queridos irmãos, é uma carta muito interessante. Aliás, o tema que permeia toda essa epístola é a alegria. Pelo menos por 10 vezes nós vamos encontrar a expressão alegria ou palavras correlatas como gozo, regozijo. E realmente essa epístola tem sido chamada a Epístola da Alegria. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo fundou esta igreja na sua 2ª viagem missionária, e ele tinha boas relações com essa igreja. Haviam se passado já 10 anos, agora Paulo está preso na capital do Império Romano, na cidade de Roma, e quando as notícias do aprisionamento do apóstolo Paulo chegam para as igrejas, as muitas igrejas que ele havia fundado, inclusive a igreja de Filipos, aqueles irmãos, sem perca de tempo, enviam para Roma o Epafrodito, um mensageiro, provavelmente um dos líderes da igreja, levando para o apóstolo Paulo
mais uma oferta, porque essa igreja tinha por bom hábito cooperar com a pregação do Evangelho e ajudava Paulo financeiramente em outras ocasiões. E ela, de novo, envia mais uma oferta para o apóstolo Paulo, envia também Epafrodito para confortar o seu servo e saber informações do apóstolo Paulo e assim informar a igreja como estava o coração do pastor Paulo. E é muito interessante, meus queridos irmãos, que ao contrário daquilo que todos poderiam imaginar, porque Paulo estava preso, algemado a um soldado romano, tendo o seu direito de ir e vir privado, mas ao contrário do que todos poderiam imaginar, que Paulo estaria entristecido, Paulo estaria murmurando ou reclamando da própria sorte ou com pena de si mesmo, para espanto de todos, Epafrodito, quando chega em Roma, ele encontra um homem feliz, um homem alegre, um homem regozijando no Senhor, porque Paulo conseguia ver, além dos sofrimentos que vieram sobre ele enxergava nisso um plano de Deus para levar adiante o progresso do Evangelho. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. E o meu objetivo, queridos irmãos, é mostrar que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E que o nosso Deus, meus irmãos, Ele usa situações adversas, como essa crise que nós estamos atravessando, o mundo, o Brasil, em todos os lugares por causa da pandemia do coronavírus, e tem trazido uma série de dificuldades, né? A igreja não pode se reunir, os irmãos não podem se ajuntar mais pessoalmente, mas o nosso Deus, Ele é soberano. E Ele pode usar situações adversas, como essa crise que nós estamos atravessando, para levar avante o progresso do Evangelho. E que os planos do nosso Deus, meus irmãos, eles não podem ser impedidos. Foi aquilo que o patriarca Jó declarou no seu livro, no capítulo 42, no versículo 2, dizendo sobre a soberania de Deus: bem sei, ó Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Queridos irmãos, o capítulo 1 dessa carta que nós vamos falar um pouco aqui, é interessante porque do verso 1 ao verso 11, Paulo ele faz a sua costumeira saudação, depois ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, os irmãos de Filipos, ele ora a Deus pela vida daqueles irmãos e ora com grande alegria, porque aquela igreja era uma igreja que estava comprometida com a obra missionária, com o avanço da pregação do Evangelho. E agora, meus irmãos, a partir do verso 12, Paulo vai relatar para aqueles irmãos qual era a sua situação. E eu gostaria então de analisar esse texto com os irmãos e, ao final, tirarmos 5 ou 6 lições ou aplicações para a nossa vida espiritual. Então vamos olhar o texto da palavra de Deus. O verso de número 12, queridos irmãos, ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse texto é muito interessante, meus irmãos, porque, olhando ele de maneira superficial, nós poderíamos imaginar que as coisas às quais o apóstolo Paulo se refere aqui são coisas boas, são coisas lucrativas, né, que têm favorecido o progresso do Evangelho. Mas quando nós vamos olhar a fundo, nós vamos ver que é exatamente o contrário. As coisas que Paulo se refere aqui, que aconteceram com ele, são, do ponto de vista humano, ruins. São situações adversas.
Apesar de Paulo não especificar as coisas que ele está se referindo, se nós olharmos a trajetória do apóstolo Paulo, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que, muito provavelmente, as coisas que Paulo se refere têm a ver com a sua prisão de forma injusta na cidade de Jerusalém, quando ele foi acusado injustamente de introduzir gregos no lugar santo, no lugar que era permitido somente aos judeus. E por causa disso, uma multidão de judeus enfurecidas, meus irmãos, arremeteram contra o apóstolo Paulo e quase o mataram, se não fosse a intervenção dos soldados romanos. E isso aconteceu com Paulo. Paulo apanhou e foi algo terrível para Paulo. Como se não bastasse isso, meus irmãos, essa acusação injusta e essa prisão injusta que o apóstolo Paulo ele sofreu na cidade de Jerusalém, a Bíblia também fala de um grupo de cerca de 40 judeus que fizeram um voto, uma aliança de não comerem e não beberem enquanto não matarem o apóstolo Paulo. Paulo corria risco de vida, e por causa disso, queridos irmãos, ele foi enviado para um destacamento militar na cidade de Cesareia. E na cidade de Cesareia, o apóstolo Paulo ficou 2 anos preso injustamente, mesmo sem ter acusação formal contra ele. Os procuradores romanos mantiveram o apóstolo Paulo preso por 2 anos. Ao cabo de 2 anos, quando testemunhas falsas por parte dos judeus se levantaram, e Paulo, vendo que ele seria injustiçado, ele resolveu apelar para César. E nós conhecemos muito bem a história, meus queridos irmãos, que ao apelar para César, Paulo então ele é escoltado e é enviado em um navio para a cidade de Roma. E no livro de Atos, no capítulo 27, a Bíblia registra de maneira dramática o naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu. Após o navio ser açoitado por um temporal violento, por cerca de 2 semanas, 14 dias, o navio onde o apóstolo Paulo estava sofreu com aquele temporal. E no final dos 14 dias, houve um grande naufrágio e eles escaparam nadando e foram chegar em uma ilha. E na ilha de Malta, a Bíblia diz que quando eles foram se aquentar no fogo, Paulo foi picado por uma víbora, uma serpente. Todos esperavam que o apóstolo Paulo morresse, mas ele não morreu. Queridos irmãos, Paulo chega na cidade de Roma como prisioneiro. Agora ele está lá, escoltado por guardas fortemente armados, tendo a sua liberdade tolhida, tendo o seu direito de ir e vir privado. Essas são as coisas que Paulo se refere, que do ponto de vista humano, faria qualquer projeto parar, faria qualquer empreendimento humano parar ou regredir. Mas glória a Deus, irmãos, porque o Evangelho não é um empreendimento humano. O Evangelho, ele não vem da parte dos homens. O Evangelho, conforme diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o Evangelho de Deus. As boas novas vêm da parte de Deus, e é Deus que está empenhado para que o seu Evangelho avance, para que o seu Evangelho progrida. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, é exatamente isso que Paulo está dizendo. As coisas que me aconteceram, a prisão, a acusação falsa, o naufrágio que ele sofreu, tendo sido picado por uma víbora, agora tem a sua liberdade tolhida. Mas em meio a todas essas adversidades, o apóstolo Paulo, ele afirma para os irmãos, ele diz o seguinte: tudo o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele via
nos seus sofrimentos, ele via nas adversidades que ele atravessava a soberania de Deus, o controle de Deus. Ele enxergava a mão da providência divina em cada detalhe da sua vida. É por isso que ele poderia afirmar, meus irmãos, que essas coisas, apesar de, do ponto de vista humano, serem ruins, Deus estava usando situações ruins para levar adiante o seu evangelho, para que o evangelho progredisse e avançasse cada vez mais na cidade de Roma. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Paulo, ele não focou no seu sofrimento, ele não focou, meus irmãos, nas dificuldades que ele estava atravessando, mas ele enxergava a soberania de Deus, a mão de Deus conduzindo a história da sua vida e a providência de Deus cuidando de cada detalhe da sua existência, até mesmo dos seus sofrimentos, porque eles faziam parte do plano de Deus para o progresso do evangelho. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, do verso 13 ao verso 18, Paulo vai apresentar aos irmãos 3 razões porque ele afirma que o evangelho está progredindo. Mesmo em meio à adversidade, o evangelho não parou. O evangelho é invencível. O evangelho continua avante, e glória a Deus por isso. A primeira razão que Paulo apresenta está no versículo 13. Vamos ler? Diz o seguinte: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui é muito interessante, meus irmãos, que Paulo, ele vai dizer que o evangelho, no coração do Império Romano, na cidade de Roma, ele estava progredindo. E como é que Deus estava fazendo isso? É que através do aprisionamento dele, através das suas algemas, das suas cadeias, a guarda pretoriana, os guardas que faziam parte daquela elite especial, que guardava um imperador romano, que foi deslocada para fazer a escolta do apóstolo Paulo, aqueles guardas agora estavam sendo alcançados com a mensagem do evangelho. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo via aí a sabedoria de Deus. Deus, ele é estrategista em fazer com que o seu evangelho, ele avance, meus irmãos. É muito interessante porque Paulo, desde que foi chamado à graça do Senhor Jesus Cristo, lá mesmo no caminho de Damasco, como os irmãos conhecem a história, o Senhor disse que ele era um vaso escolhido e ele levaria o nome do Senhor diante dos reis, de governadores, e o Senhor lhe mostraria o quanto importava padecer pelo seu nome. É muito interessante também, meus irmãos, que quando Paulo foi preso lá na cidade de Jerusalém, preso injustamente, isso está em Atos 21, Paulo temeu, mas a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Paulo dizendo: Paulo, fala, não te calas, pois assim como deste testemunho de mim na cidade de Jerusalém, importa que você também dê testemunho de mim na cidade de Roma. Glória a Deus. Deus prometeu que Paulo chegaria na cidade de Roma, mas Deus não disse como faria isso. Talvez Paulo imaginou, meus irmãos, que chegaria na cidade de Roma pela porta da frente. Talvez ele imaginou que chegaria na capital do Império Romano, esse era o desejo dele, ele já havia afirmado isso algumas vezes na carta aos Romanos, por exemplo, que o desejo dele era conhecer a cidade de Roma e congregar junto com aqueles irmãos. Mas talvez ele pensasse que chegaria pela porta da frente, como missionário, gozando da liberdade, das prerrogativas de ser um cidadão romano. Mas, irmãos, a nossa vida, ela é conduzida pelo Senhor, e a agenda de Deus, muitas vezes, ela é diferente da nossa agenda.
O profeta Isaías diz de maneira maravilhosa no capítulo 55 que os caminhos do Senhor, eles são mais altos que o nosso caminho. Os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados do que os nossos pensamentos. Paulo imaginou que chegaria em Roma pela porta da frente, mas Deus tinha uma outra estratégia, porque o nosso Deus, ele é sábio, ele é rico em sabedoria. Paulo chegou em Roma, meus irmãos, pelas portas do fundo. Chegou como um prisioneiro, chegou como um criminoso, e por causa disso, meus irmãos, a Bíblia diz no final do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que foi permitido a Paulo alugar uma casa, mas Paulo estava acorrentado a um soldado romano da guarda pretoriana. E é muito interessante isso, meus irmãos, porque essa foi a estratégia que Deus usou para fazer com que aquele grupo de pessoas ouvissem o Evangelho, sendo que, de outra maneira, isso não aconteceria. Quem sabe se Paulo chegasse em Roma como missionário, a guarda pretoriana não teria acesso às boas novas do Evangelho. Mas como é Deus que conduz a vida dos seus servos, Deus sabe melhor do que nós como conduzir a vida de cada um dos seus filhos. E é por isso, meus queridos irmãos, que no final da sua carta, no capítulo 4, Paulo, quando vai fazer a sua saudação, Paulo diz assim, no capítulo 4, no versículo 21, Paulo diz assim, saudai a cada um dos santos em Cristo, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que significa isso? Não era da família de César, mas eram aqueles soldados que serviam ao imperador romano, César Augusto, foram alcançados pelo Evangelho, e a história tem provado, meus irmãos, que muitos daqueles soldados que estavam acorrentados ao apóstolo Paulo, que diariamente, diuturnamente se revezavam, fazendo a escolta do seu servo, puderam ouvir o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É por isso que Paulo diz, a primeira razão, porque o Evangelho está progredindo, apesar da prisão do apóstolo Paulo, apesar do sofrimento que ele estava atravessando, o Evangelho estava avançando, porque muitas pessoas estavam sendo alcançadas com a mensagem do Evangelho. Agora, no versículo 14, Paulo apresenta uma segunda razão, porque o Evangelho está avançando na cidade de Roma. Eu quero ler com os irmãos, diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Veja que além da guarda pretoriana, que é quem fazia a escolta do apóstolo Paulo diuturnamente, e por essa razão Paulo, ao invés de lamuriar, de reclamar, de ficar chorando, Paulo aproveitava aquela oportunidade para evangelizar aqueles soldados da guarda pretoriana. Mas agora Paulo apresenta uma outra razão, porque o evangelho está progredindo. Porque os irmãos da igreja de Roma, vendo o sofrimento do apóstolo Paulo, vendo o seu aprisionamento por causa da palavra de Deus e da pregação do Evangelho, aqueles irmãos foram despertados. Glória a Deus. Aqueles irmãos foram motivados. A vida do apóstolo Paulo, o seu sofrimento, estava sendo usado por Deus como um estímulo, como um despertamento. E a Bíblia diz aí no versículo 14, que muitos dos irmãos na cidade de Roma começaram a anunciar a palavra com ousadia e desassombro. Isso significa, meus irmãos, que aqueles irmãos, eles viviam em meio a ameaças, porque reinava ali o imperador da época, era o imperador Nero, como os irmãos conhecem a história. Era um homem cruel, era um homem realmente maquiavélico, e fazia graves ameaças à igreja. Quando
Paulo chegou na capital do Império Romano, na cidade de Roma, já havia uma igreja lá, já havia um grupo de irmãos, mas aqueles irmãos viviam meio que atemorizados. Mas olha o que Deus está fazendo. Deus está usando a vida do apóstolo Paulo, o seu sofrimento, o seu aprisionamento por causa de Cristo, para tocar a vida daqueles irmãos, de modo que eles dizem: nós não podemos ficar parados, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo. E esses irmãos começam agora a anunciar o evangelho com desassombro, sem medo. Glória a Deus! Eles não estão mais intimidados, glória a Deus por isso, meus irmãos. Eles não estão com medo de retaliação, não, eles não estão preocupados com o que pode acontecer com eles, não, eles estão dispostos a anunciar o evangelho, custe o que custar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus está fazendo o evangelho progredir, o evangelho está avançando, porque no meio a essa crise que nós estamos vivendo, Paulo diz, Paulo, ele era o apóstolo, doutor dos gentios, estava preso, mas agora Deus está despertando a igreja para pregar o evangelho. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas é interessante também, meus irmãos, que daquele grupo de irmãos da cidade de Roma, que começaram a anunciar o evangelho por causa das algemas do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer que havia dois grupos. O verso 14 diz o seguinte, o verso 15, me permita, verso 15, Paulo diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade ou com boas intenções. Isso é uma realidade. Paulo diz que aqueles que começaram a pregar o evangelho, nem todos tinham boas intenções, nem todos eram sinceros na sua motivação de pregar o evangelho. E agora, no versículo 16 e 17, Paulo vai explicar melhor esses dois grupos, e eu quero ler para os irmãos. Veja, versículo 16, Paulo diz assim: estes, por amor, ou seja, aqueles que pregam de boa mente, aqueles que estão com a intenção correta, estão com boas intenções, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Glória a Deus, irmãos, porque muitos irmãos que começaram a pregar o evangelho faziam com boas intenções, que aí no versículo 16 Paulo diz, eles pregam por amor. Glória a Deus. Essa é a verdadeira motivação do servo de Deus. Tudo que um servo de Deus faz, meus irmãos, deve ser por amor a Cristo. Ele é constrangido, uma vez que ele foi alcançado pela graça de Deus, uma vez que o amor de Deus o constrange, uma vez que ele sabe, meus irmãos, que ele não é merecedor de nada, mesmo assim, ele foi alvo do amor de Deus, da graça de Deus. Esse cristão, meus irmãos, agora ele passa a amar a Cristo, e tudo que ele faz para Cristo, em prol do Evangelho, ele faz por amor. Glória a Deus por isso. É o amor que deve motivar a igreja de Cristo a continuar servindo ao Senhor, a continuar levando avante a mensagem do Evangelho. E Paulo diz que glória a Deus, porque há um grupo aí em Roma que pregam de boa mente, com boas intenções, pregam por amor. E como eles sabiam que Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho, e agora Paulo estava preso, não podia pregar ou defender o Evangelho, e agora esses irmãos se veem na obrigação de continuar testemunhando de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que há um segundo grupo, é o que está no versículo 17. Paulo diz assim: aqueles, falando do outro grupo que ele se refere, que eram aqueles que pregam por porfia e por inveja, agora ele vai explicar melhor no versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia.
por rivalidade, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. A ideia aqui, meus irmãos, é a seguinte: é que um grupo de irmãos na cidade de Roma, talvez por inveja do ministério que o Senhor tinha dado para o apóstolo Paulo, e sabendo que Paulo está preso, eles começam a pregar o evangelho. Mas a motivação deles está errada. Embora estivessem pregando o evangelho de Cristo, porque Paulo usa a mesma expressão para os dois grupos. Os dois grupos pregavam o evangelho. A diferença é que o segundo grupo não pregava com a motivação correta. Qual era a motivação deles? Discórdia, não tinham sinceridade, e o objetivo deles era trazer sofrimento para Paulo, porque eles diziam o seguinte: agora que Paulo está preso, ele vai cair no esquecimento, Paulo não vai ser mais lembrado. E eles achavam que, agindo dessa maneira, o apóstolo Paulo iria ficar triste, iria ficar angustiado. Mas é um grande engano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 18. E aqui eu apresento aos irmãos a terceira razão, porque Paulo diz que o evangelho está avançando, está progredindo na cidade de Roma. Paulo diz assim, todavia que me importa. Eu não estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com o que dizem de mim. A minha preocupação é saber que o evangelho está sendo anunciado. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 18, eu quero ler para os irmãos. Paulo diz assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo, eu tenho grande alegria. Sim, eu sempre vou me alegrar, porque o nome de Cristo está sendo anunciado. Glória a Deus. Eu preciso fazer aqui uma explicação, porque esse versículo tem sido muito mal interpretado, né? E muitas pessoas usam esse versículo para dizer que o evangelho tem que ser adaptado, tem que ser adulterado, para que ele seja servido ao gosto do freguês. E hoje nós temos carnaval gospel, nós temos todas as coisas que os irmãos podem imaginar, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo jamais concordaria se alguém tivesse ensinando heresia. Paulo jamais se alegraria em ver alguém pregando o evangelho adulterado. Não se trata disso. A questão aqui, meus irmãos, esses homens não estavam pregando um falso evangelho, eles pregavam o evangelho de Cristo, mas com a motivação errada. E o que Paulo diz? Olha, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Aqueles que estão usando de más intenções, no dia do juízo, eles vão ter que prestar conta para Deus. Quem está pregando por ganância, quem está pregando por autopromoção, quem está pregando o evangelho para status pessoal, o Senhor vai julgar a intenção de cada coração. Mas Paulo diz: eu me alegro em saber que o evangelho está sendo anunciado, que pessoas estão ouvindo a mensagem de Cristo, e é nisso que Paulo se alegra. E Paulo diz: por isso eu me alegro e eu sempre vou me alegrar. Glória a Deus, meus irmãos. A alegria do apóstolo Paulo era ver o evangelho sendo anunciado e ver o evangelho avançando na cidade de Roma. Glória a Deus por isso. Essa passagem, meus irmãos, é uma passagem muito interessante e que nós podemos tirar preciosas lições para a nossa vida espiritual, sobretudo para o momento atual que nós estamos atravessando. O mundo está atravessando uma grande crise, que começou por conta da crise do coronavírus. E isso tem trazido uma série de medidas de restrição. A igreja tem sido afetada também, assim também como outros órgãos. Os irmãos estão impedidos de vir para o culto, de se reunirem. Mas, meus irmãos, nós podemos olhar para essa história de Paulo e ver que o nosso Deus, ele é soberano. Glória a Deus, irmãos.
e que, a despeito de todas as adversidades, o Evangelho continua avançando. Glória a Deus por isso. E eu queria tirar algumas lições, meus irmãos. A primeira delas, queridos, é que nós, assim como o apóstolo Paulo, devemos confiar na soberania de Deus, pois Deus, através da sua providência, é quem conduz a história do mundo. E de maneira muito especial e amorosa, Deus guia a vida do seu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, é maravilhoso que nós devemos, a exemplo de Paulo, enxergar no meio de tanto sofrimento, de tanta adversidade, de tantas circunstâncias ruins que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nós devemos olhar para a soberania de Deus, o governo de Deus. Deus não perdeu o controle, meus irmãos. Deus está sentado no seu trono. É Ele quem conduz a história do mundo. É Ele quem conduz a história das nações. E de maneira especial, o Senhor guia, o Senhor conduz a vida do seu povo, a vida de cada servo dEle. Ele conduz de maneira amorosa. Glória a Deus por isso. É por isso que Paulo podia se alegrar. Paulo estava preso. Quando a igreja de Filipos mandou Epafrodito para saber notícias do apóstolo Paulo, eles não encontraram um homem cabisbaixo, depressivo, lamentando o caos que ele estava vivendo, ou achando que Deus é injusto, ou achando que Deus foi ingrato com ele. Não, pelo contrário, Paulo podia se alegrar, porque ele sabia que apesar de todo o sofrimento, Deus continua reinando soberanamente, e é Ele quem conduz a história do mundo, e também conduz de maneira especial a vida do seu povo. A segunda lição que nós podemos tirar, queridos irmãos, é que nada e ninguém jamais poderá barrar o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Nem mesmo essa crise atual que nós estamos vivendo, meus irmãos, nem mesmo a pandemia, nem mesmo uma série de medidas de restrições, ou quem sabe supostas interferências de autoridade, ou como alguns acreditam, uma suposta perseguição velada contra a igreja. Mas nós aprendemos através desse texto que nós estudamos que nada consegue barrar o progresso do Evangelho. O Evangelho não para, o Evangelho não regride, pelo contrário, queridos irmãos, o Evangelho avança, o Evangelho progride, o Evangelho é invencível. Glória a Deus, o Evangelho é invencível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos, meus queridos irmãos, é isso que o apóstolo Paulo, ele quer mostrar, e quando nós olhamos a história da igreja, é exatamente o que nós vemos. Ao longo da história da igreja, foram muitas as tentativas de barrar o avanço do Evangelho. Quando nós olhamos, mesmo no primeiro século, logo mais, inclusive o apóstolo Paulo, diante de uma grande perseguição que se levantou contra a igreja, Paulo foi preso, foi decapitado, houve muita tortura, muitos cristãos martirizados. Essa perseguição contra a igreja se estendeu por mais de 3 séculos, queridos irmãos, mas nada disso, glória a Deus, fez o Evangelho de Cristo parar. O Evangelho avança. Irmãos, o nosso desafio é ver Deus agindo, mesmo em meio a essa pandemia. Deus está agindo, mesmo em meio a essa crise que o mundo está atravessando. Deus continua agindo e o Evangelho continua avançando. Glória a Deus. A terceira lição que eu quero tirar, meus irmãos, que Deus, Ele é estrategista. Deus, Ele é sábio. E os irmãos se lembram que Deus levou Paulo para a cidade de Roma como prisioneiro, e dessa forma ele pôde pregar para a guarda pretoriana, que era uma elite especial dos soldados do próprio imperador, ouviram a mensagem do Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos e aos amigos também, que hoje não é diferente.
Deus tem usado essa crise para que, de uma maneira estratégica e de maneira muito sábia, Deus está alcançando determinadas pessoas, determinados grupos que, do contrário, talvez não seriam alcançados. Um exemplo disso é o que estamos fazendo aqui. A mensagem do Evangelho está sendo divulgada pelas redes sociais, pelas mídias digitais, e o maior número de pessoas estão sendo alcançados com a mensagem do Evangelho. O que é isso? É a sabedoria de Deus, é a estratégia de Deus para levar adiante o progresso do Evangelho. O Evangelho não para, meus irmãos. Se por um lado, sim, nós nos entristecemos, o nosso desejo era estar no templo, juntos, louvando a Deus com todos os irmãos, mas o momento não permite. Mas uma coisa é certa: Deus está agindo por meio dessa crise, e de maneira estratégica, meus irmãos, Ele está alcançando pessoas, vidas estão tendo um encontro com Cristo, glória a Deus. Nós temos também recebido notícias do campo missionário, meus irmãos. Há dificuldades? Sim, há muitas dificuldades. As lutas são grandes, mas glória a Deus, porque o Evangelho continua sendo pregado, vidas continuam sendo alcançadas, mesmo em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Glória a Deus. A quarta lição, meus irmãos, é que os irmãos se lembram que Deus usou o aprisionamento do apóstolo Paulo para despertar a igreja de Roma, e despertando aqueles irmãos para anunciar o Evangelho? Pois bem, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, da mesma forma também, tem usado essa crise para despertar a igreja, tem despertado o seu povo. Oh, glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus por isso. Nós temos ouvido os testemunhos, eu converso com amigos, converso com irmãos, com os pastores, e eles dizem a mesma coisa: eu estou orando mais, essa situação me fez buscar mais a Deus, eu estou me consagrando mais a Deus, eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou gastando mais tempo com as coisas espirituais. O que é isso? Deus está usando essa crise para despertar a sua igreja para a oração. Muitos irmãos que não oravam, em meio a essa crise que estamos atravessando, tem sido um instrumento de Deus para despertar a igreja para a oração, e tem despertado a igreja também, meus irmãos, para a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Parece algo até incoerente, porque estamos em isolamento, estamos restritos, mas Deus é quem provê os recursos. Podemos evangelizar de dentro de casa, pelas mídias sociais, por essas ferramentas tecnológicas. O Evangelho continua sendo anunciado e vidas têm sido alcançadas. Use as suas mídias digitais para anunciar o Evangelho. Use o WhatsApp, Instagram, Facebook. Anuncie o Evangelho, fale de Cristo, compartilhe a mensagem do Evangelho com todos. Glória a Deus. A quinta lição, meus irmãos, é o que nós aprendemos com aqueles dois grupos que Paulo se refere. Um grupo de pessoas que estavam anunciando o Evangelho, mas com a motivação errada. E eu queria dizer aos irmãos, até como um alerta, é que nem todos que estão pregando o Evangelho realmente estão com a motivação correta. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, sabe por quê? Porque aqueles que não estão sendo sinceros com a mensagem do Evangelho, aqueles que estão buscando a sua autopromoção, lucro pessoal, ganância, eles vão ter que acertar as contas com Deus. Mas nós podemos nos alegrar, meus irmãos, glória a Deus por isso, porque há muitos homens de Deus, há muitas mulheres de Deus, há muitos cristãos testemunhando do Evangelho de maneira correta e fazem isso por amor a Cristo, glória a Deus. E eu queria terminar a minha fala nessa oportunidade com a minha última lição, meus irmãos, é dizer que Paulo, mesmo em meio ao sofrimento que ele estava atravessando naquela prisão, Paulo era prisioneiro de César, Paulo estava acorrentado, algemado a soldados romanos que se revezavam de dia e de noite, fazendo a escolta do apóstolo Paulo,
Mas com tudo isso, Paulo poderia dizer, meus irmãos, a palavra de Deus não está presa, o evangelho está sendo anunciado, e nisto eu me alegro. A alegria do apóstolo Paulo era ver o evangelho sendo anunciado. Se Paulo, meus irmãos, fosse olhar para a sua situação, talvez ele se entristeceria, se lamentaria, ele começaria a murmurar, mas Paulo tirou os olhos do seu sofrimento e olhou para Cristo, olhou para o evangelho sendo anunciado. Glória a Deus. E eu quero me dirigir a você, querido irmão, querida irmã, amigo que me ouve, talvez em meio a essa crise, talvez em meio ao sofrimento que você tem vivido, ou o reflexo dessa crise tem chegado até você, a sua família, e você olha à sua volta, é tristeza, é pesar, é angústia, mas eu quero te desafiar nessa noite a fazer como Paulo: olhe para Cristo, olhe para o evangelho, olhe para o reino de Deus, ele está avançando. O nosso sofrimento, meus irmãos, ele é temporário, o nosso sofrimento ele é passageiro. Vamos nos alegrar no evangelho, o evangelho está progredindo, o reino de Deus está avançando, e eu e você, meus irmãos, nós somos súditos desse reino. E é por isso que Paulo diz na carta a Timóteo: se com ele nós sofremos, com ele também reinaremos. Glória a Deus. Se alegre em Cristo, se alegre no evangelho, se alegre na expansão do reino de Deus, porque você faz parte desse reino. O sofrimento neste mundo, nessa terra, ele é passageiro, ele vai passar, mas logo mais, meus irmãos, nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Glória a Deus. Que o Senhor, meus irmãos, Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, e que nós possamos ver que em meio a todo o sofrimento que o mundo está atravessando, Deus está agindo, e o Evangelho continua progredindo e avançando. O Evangelho é invencível. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de ter falado a Tua palavra, de ter me alegrado, Senhor, junto com os meus irmãos, em ver que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Como a Bíblia, ela afirma, meu Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. E nós podemos ver, Senhor, através da experiência do apóstolo Paulo, que o Senhor age, Senhor, independente da circunstância, mesmo sendo elas adversas, difíceis, mas o Senhor continua levando adiante o Teu plano eterno, o Senhor continua levando adiante a mensagem do Teu Evangelho, e nisso nós nos alegramos, Senhor, apesar de sendo contristado por breves provações, que os meus irmãos também estão submetidos, mas nós podemos nos alegrar olhando para Cristo e para o avanço do Evangelho. Que o Senhor conforte o Teu povo e a Tua igreja em saber que nós somos herdeiros desse reino e reinaremos eternamente contigo. É a nossa gratidão, é o nosso louvor. Peço a Tua bênção sobre a igreja e CPM, sobre a vida do nosso pastor, do conselho da igreja e de todos os irmãos. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar
vão minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Uma ótima noite e uma semana abençoada para todos vocês.